A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês estejam se cuidando, estejam cuidando daqueles que estão perto de vocês também, seguindo todas as recomendações, tá, da saúde. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá certo? E aí vamos compartilhar hoje a lição de hoje, tá certo? Deixa eu só me ajeitar aqui rapidinho. Só compartilhar a tela para ficar melhor para vocês. Ok, perfeito. Deixa eu só subir aqui. Isso. Pronto, perfeito. Pessoal, hoje nós vamos estudar a lição de número 5, tá? Confirmando o concerto. Espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam acompanhando a lição durante esse período que nós estamos distantes, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar no WhatsApp. Fiquem à vontade, tá certo? Vamos iniciar aqui. Deixa eu só ver aqui, ligar o meu apontador. Ok, perfeito. Certo, então nós temos aqui o texto do dia, que está lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 39, e diz o seguinte: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. A gente vai entender um pouco mais esse texto, a relação que ele tem aqui com o que nós vamos estudar. A síntese de hoje é: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Vamos agora os objetivos. Acho que se eu vim para cá fica melhor. Os objetivos da lição de hoje são 3, né? Como sempre, um em cada tópico. E aí o primeiro é justamente explicar o significado de circuncisão para os hebreus, né? Embora nós vamos explicar para os hebreus, nós vamos falar também como isso nos afeta hoje, como nós somos atingidos por essa questão da circuncisão também, tá? O segundo ponto, nós vamos expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar que é marcante para a história dos hebreus. Nós vamos ver isso ao decorrer do ensino da lição, certo? E o terceiro tópico, o terceiro objetivo, melhor dizendo, é mostrar como surgiu a Páscoa, né, e qual também é o seu simbolismo, tá certo? Cientes disso, vamos agora deixa eu ver. Para a leitura do texto bíblico, né, que começa em Josué capítulo 5, vamos começar do versículo 2, 12. Nós já vimos no versículo 1, por exemplo, que o povo ele começa a ter medo quando eles sabem que Israel tinha atravessado o Jordão, né, e todas as maravilhas que Deus tinha feito por eles. Os reis daquele lugar, eles ficam com medo, né? Mas aí hoje nós vamos focar do versículo 2 ao versículo 12, né? Vamos entender um pouco mais sobre a circuncisão, sobre a terra prometida e também sobre a Páscoa. Essa passagem ela é bem dividida nisso e vocês vão perceber ao decorrer da leitura. Vamos lá? Versículo 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa por que Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, né? Pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Nós vamos entender um pouco mais por que eles não foram circuncidados, tá, pessoal? Porque durante esses 40 anos aí eles não foram circuncidados. Mas aí, vamos lá. Por que... Nossa, o Google, pessoal, desculpa. Eu coloquei aqui o reloginho. Por que 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação? Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver, não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que emana leite e mel. Então nós já vemos aí também
um pouco dessa explicação. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Versículo 8. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Pessoal, é importante destacar, tá? Que quando aqui fala que foi Josué, não quer dizer que Josué que circuncidou todos os homens ali que tinham menos de 40 anos, tá? Ele não fez isso sozinho, até porque seriam muitos, acho que ele estaria até agora fazendo esse trabalho, tá? Mas é porque ele tomou essa iniciativa, né? Nós já temos visto que Josué ele foi realmente chamado por Deus, ele assumia essa responsabilidade, as responsabilidades que Deus colocava na mão dele. E aí nós vamos para o versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vocês, sobre vós, o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Nós vamos entender um pouco mais sobre essas regrinhas também da Páscoa. Né? Nós sabemos que eles passaram aí um tempo todo, né, no deserto. Eles só celebraram a Páscoa uma vez, né? Mas nós vamos ver isso mais à frente. E comeram do trigo da terra, importante destacar isso, do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Tá certo? Então, primeiro, para nós entendermos todo esse contexto, nós precisamos voltar um pouco antes, né? Um pouco bem mesmo, né? Voltar lá para Abraão, quando Deus ele chama a Abraão, e ao chamar Abraão, né? Olha, sai da tua terra, da tua parentela, no capítulo 17, né? Um pouco tempo depois, Deus faz uma aliança com Abraão, né? Uma aliança é um contrato, uma espécie de contrato mais aprofundado entre duas ou mais partes, né? Nesse caso, quais são as partes envolvidas? Deus, Abraão e a sua descendência, né? A descendência de Abraão, certo? E aí, as condições que Deus queria de Abraão era justamente essa, que todos os meninos, ao 8º dia de nascido, né, eles tivessem ali o prepúcio, né, uma pequena cirurgia que eles faziam ao 8º dia de nascimento de cada homem. E aí era a ordenança, era muito sério isso aqui tinha que acontecer, tá? Deus prezava muito por isso. Então, nós vamos ver em diversas partes, inclusive na passagem que nós vamos estudar, que quando as pessoas não eram circuncidadas, era como se elas, desculpa, era como se elas não tivessem ainda uma aliança com Deus. E aí, por isso, que era necessário que eles circuncidassem, tá? Nós vamos ver também no Novo Testamento, né? Mesmo depois, alguns judeus ainda insistiam na prática da circuncisão, mas eles colocavam, inclusive Paulo, lá em Gálatas, ele tem uma série de problemas, discussões, porque existiam judeus que estavam querendo que os gálatas eles se circuncidassem, né? Mas aí Paulo vai mostrar lá em Gálatas que a salvação em Cristo ela era suficiente, né? Não era por obras. E aí não precisavam os irmãos de Gálatas, da Galácia, se circuncidarem, né? Mas aí nós vamos ver diversos sentidos. Mas aí o que quer dizer, o que queria dizer, em rápidas palavras, a circuncisão? Queria dizer que aquele povo ele pertencia a Deus, tá? Então, fazia essa parte da aliança. Os resultados e as garantias, né, dessa aliança que Deus ele queria mostrar, na verdade, mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, né? Então, a partir do momento que nós fazemos uma aliança com Deus, nós sabemos que da parte dele ele não quebra, né? Ele é fiel e justo para cumprir, né? Ele começa e termina aquilo que ele faz. Mas aí nós, né, é que devemos ter esse cuidado e nós estamos cumprindo com a aliança ou não.
né? E aí nós vamos ver que o povo de Israel, nesse sentido, ele quebra essa aliança quando ele vai para o deserto. Mas aí Deus estabeleceu também a Páscoa, né? A Páscoa, acho que vocês já sabem. Inclusive, eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui no tópico 3. Nós vamos trabalhar muito sobre isso, mas especialmente no primeiro tópico vai mostrar como eles faziam a Páscoa naquela época. Tá? É importante destacar que a Páscoa é uma festa judaica, e aí a gente vai ver isso também. Mas a Páscoa era uma festa judaica, tá? Ali por causa do Pesach, que era justamente passagem, né? Foi justamente na última praga que Deus ele manda sobre o Egito, e aí nessa última praga Deus vai dizer o seguinte, né? Olha, o anjo da morte ele não vai passar onde tiver o sangue do cordeiro nos umbrais, né? Então, nas casas que tinham sangue do cordeiro ali naqueles umbrais, o anjo ele passava por cima, certo? E aí em seguida o povo de Israel ele é liberto e ele sai do Egito, né? E aí nós vamos ver dois momentos, né? Que a Páscoa é celebrada nesse momento da saída do Egito, como também ela é celebrada no Monte Sinai. Só depois de 39 anos que ela é celebrada novamente. Desculpa, mas aí nós vamos ver isso mais a fundo, mais detalhado, tá? Deixa eu só passar aqui. Opa. Tá. Vamos para o primeiro tópico, pessoal. Circuncisão. Um pacto, de Deus com os hebreus. A aceitação do pacto abraâmico é o primeiro subtópico, né? Nós vemos aí que a circuncisão ela não trazia em si a concretização da aliança, né? Mas representava a adesão humana ao conceito firmado por Deus, né? Então, era uma espécie de resposta que o ser humano, que os hebreus eles davam a Deus para que em resposta à aliança, né? Então quando ele era circuncidado, ele estava respondendo a Deus que estava aceitando essa aliança que pertencia a esse Deus. É um ato claro, né, de obediência e de fé. Nós vamos ver e eu peço até que vocês observem aí nessas referências, Deuteronômio 10, 16 e Jeremias 4, versículo 4. Nós vamos ver duas coisas muito importantes, né? Que Deus ele está preocupado, e até eu coloquei aqui, com a circuncisão do coração, né? Porque não adianta e não faz sentido para Deus as pessoas que eram circuncidadas fisicamente, mas interiormente possuíam lábios e atitudes que iam de contra Deus. E bem assim era justamente o povo de Israel, né? Nós vemos que toda aquela geração que saiu do Egito, elas eram circuncidadas, eles eram circuncidados fisicamente, né? Mas aí quando eles chegaram no deserto, né, eles se mostraram que realmente eles eram, eles mostraram que eles só eram circuncidados por fora, fisicamente. Mas o coração deles estava longe de Deus, estava distante de Deus. É por isso que Deus ele vai insistir: olha, eu quero que vocês circuncidem os vossos corações. Não adianta de nada o exterior se o nosso coração, e aí quando a Bíblia fala coração, está relacionado ao intelecto, à mente, né? Ele não está direcionado para Deus, né? Então, não adianta, não faz sentido nós servimos a um Deus que é grandioso, que é poderoso, como nós vemos insistindo muito aqui. Então, Deus preza justamente por isso, né? É preciso ter essas duas coisas. No caso do povo de Israel, ele deveria ser circuncidado fisicamente, como também deveria ser circuncidado por dentro, né? E aí, os dois juntos, eles formariam justamente aquilo que Deus esperava dos seus filhos, né? E aí nós vemos, né? Esse ponto que eu acabei pulando, mas mostrava obediência à fé, por quê? Né? Porque a circuncisão mostrava justamente isso, que era o arrependimento, um coração transformado, uma nova vida, né? Aquela pessoa pertencia a Deus. É importante destacar, pessoal, também que Deus ele se interessava por essa circuncisão do coração, né? Porque, opa, apertei o botão errado aqui. Deus se importava com essa circuncisão do coração porque existiam povos ali ao redor de Israel que também se circuncidavam. Então, por exemplo, os cananitas, eles se circuncidavam. Um dos únicos povos que não tinham essa prática eram justamente os filisteus. Por isso que Davi, quando ele se refere aos filisteus, ele vai dizer, olha, como é que vocês deixam que esses circuncisos, né? Davi ele toca nesse ponto, justamente por causa disso, porque os filisteus eles não se circuncidavam, né? Mas aí qual é a diferença
dessa relação, porque o único povo que tinha a circuncisão como pacto da aliança com Deus era o povo de Israel. Né? Então vejam como isso é mais profundo e faz toda a diferença essa questão de ser circuncidado do coração. Né? E aí nós vemos aí uma referência do exterior com o interior, quando Jesus ele vai fazer quando ele está falando, ele vai dizer, olha, não, os sepulcros caiados, né, que são bonitos por fora, têm uma aparência bonita, mas por dentro, né, são podres, não prestam, não tem nada de proveito. Né? Então Jesus faz essa advertência. Em diversos momentos Jesus também ele condena essas atitudes, né? Essas pessoas que agem de uma forma quando estão no ambiente religioso, né, mas quando estão em seu íntimo, na sua privacidade, elas não agem como tal. E aí nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque o nosso, a nossa vida devocional na privacidade privativa, é ela quem revela qual é a verdadeira intenção da nossa vida devocional pública. Tá? Então, é bom e é ela também um termômetro, né? Porque pode ter pessoas, e Jesus vai se criticar isso também no Sermão do Monte, quando ele fala sobre oração, quando ele fala sobre esmolas, nós vemos isso na lição passada. Jesus vai criticar porque as pessoas elas estavam fazendo externamente, né? Mas, por exemplo, da oração, mas no privado, só eles e Deus ali, eles não praticavam isso. Então, Deus está atento a isso, né? Então, nós precisamos ter sempre esse cuidado e essa ciência, né? Para a gente não estar se enganando, nem enganando os nossos irmãos. Então, nós vemos que ele utiliza, né? Deus manda para que ele utilizasse essa faca de perdeneira, perdão. Então, pessoal, tem alguns pontos aqui que são importantes, né? O primeiro é que já existia ferro naquela época, por exemplo, nós já tratamos isso no início, que eles estavam ali na época do bronze, tá? Mas, ao mesmo tempo, Deus, ele disse, não, vai ser essa faca de perdeneira, né? Faca de pedra, né? É importante destacar que naquela região que eles estavam, Deus ele faz essa exigência porque era uma região muito rica nesse material, tá? Então, precisa observar isso. Mas, ao mesmo tempo, o comentarista da lição ele também traz outra observação no livro de apoio, justamente remetendo a que Deus pede para que seja utilizada uma pedra, tá? Uma faca de pedra, que está remetendo a quem? A Jesus Cristo. Essa pedra angular que foi rejeitada, a Jesus Cristo que é a nossa rocha, a qual nossas vidas estão alicerçadas, né? Então também tem essa relação, né? É algo que aponta para Cristo e mostra que é Ele quem iria fazer também, né, futuramente essa divisão, né? De quem é circuncidado ou não. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Então, pessoal, aceitação do pacto abraâmico, né? É preciso ter algumas observações aqui. Primeiro é que Paulo ele faz uma ponte tipológica, né, entre a circuncisão e o batismo nas águas. Tá? Vocês podem conferir isso lendo lá em Colossenses 12, 11, versículo 11 e versículo 12. Tá? Justamente porque os dois significa morte, né? Significa morte para o mundo e realmente ressurgindo para Deus. Né? Só que aí o que acontece? Naquela época, a pessoa ela era aceita por Deus, ela estava aceitando a aliança por Deus no momento que ela era circuncidada. Mas aqui na nova aliança, o que é que Paulo vai dizer? Não, agora, pessoal, isso é feito através do batismo, né? Do batismo nas águas. E aí, pessoal, essa polêmica eu queria estar muito com vocês. Justamente o batismo infantil, né? Tem base bíblica, polêmica. Então, muitas pessoas vão defender que o batismo infantil ele tem base bíblica, por quê? Porque a circuncisão ela era feita a qual dia? 8º dia. Né? E aí, se Paulo equipara a circuncisão com o batismo, então, teoricamente, poderia-se batizar a criança, né? Batizar bebê, né? Como fazia na época da circuncisão. Então, muitas pessoas vão defender esse ponto. Mas aí, se nós formos olhar nos outros relatos da Bíblia, né, nós vamos ver que não tem base. Né? Assim, não existem mais passagens que possam contribuir com isso, né, com o batismo infantil. Né? Mas aí é uma polêmica que a gente poderia render muito tempo,
nisso, conversando e tal, debatendo, ouvindo vocês, ouvindo a opinião de vocês, é muito interessante. A nossa igreja, como vocês sabem, ela não permite o batismo infantil, né? É preciso ter uma idade para a pessoa saber realmente o que é que ela está fazendo, o que é que ela está assumindo, né? Nós vemos Jesus, por exemplo, ele foi apresentado ao templo, mas também ele foi batizado, né? Mas enfim, Jesus, né, ele faz o mesmo com a Páscoa, né? Paulo, ele se aproveita aí utiliza essa ponte tipológica, né, entre a circuncisão e o batismo, e Jesus, ele vai fazer o mesmo com a Páscoa, né? Ele vai transmutando-a na celebração da Ceia do Senhor, né, que nós temos todo mês em nossas igrejas, né? E aí nós temos, né, que a Páscoa ela apontava justamente para a vinda do Messias, né? E aí quando o Messias chega, o Messias ele diz, olha, a Páscoa agora ela vai ser a Santa Ceia, né? Por isso que nós vamos ver. Eu sei que eu coloquei nos slides mais na frente, mas que provavelmente a igreja primitiva ela não participou da Páscoa, ela não celebrou a Páscoa, tá, pessoal? Porque a última parte de celebrar a Páscoa foi justamente com Jesus, ali naquela quinta-feira. E aí a Ceia do Senhor, né, ela nos lembra justamente isso, que pertencemos, que participamos com fé e comunhão, né? Pertencemos a Deus, né? Esqueci de ler isso. Aí nós vamos para o segundo subtópico, nós vemos que é uma marca de Deus, né? Deus sempre marcou as pessoas, seja no sentido físico e espiritual, vocês podem conferir essas referências, tá? É bem importante. Aqui, uma é sobre Caim, outra é sobre Ezequiel, outra lá em Apocalipse, mas aí Deus ele sempre marcou as pessoas de alguma forma, né? E aí a circuncisão também era uma dessas formas que Deus escolhe de marcar o seu povo. Mas aí é interessante que Levítico capítulo 19, versículo 28, que Deus diz que os homens eles não deveriam permitir nenhuma inscrição em sua pele, né? Nós temos ali naquela época várias tribos, vários reinos, diversas culturas que utilizavam a inscrição sobre a pele, que poderiam ser uma tatuagem, poderia ser uma cicatriz, alguma coisa, alguma pintura, que utilizava como uma forma de pertencimento. Então, aquela pessoa, ela pertence à religião tal, aquela pessoa pertence a Deus tal. Enfim, então as pessoas utilizavam muito isso. E Deus estava dizendo ali, através do ato de circuncisão, que aquele povo era escolhido dele, tá? E somente aquele povo deveria, e aquele povo não deveria, na verdade, ter inscrito na pele de nenhum outro Deus, né? Como ali nós vemos ali nos mandamentos, né? Você não terá nenhum outro Deus, né? Além de mim, você não terá nenhum outro Deus, né? Então, nós vemos como é engraçado isso, né? Ao mesmo tempo é muito legal, porque tudo se encaixa, né? Tudo faz sentido. Demonstrava que Deus aceitava, é claro, né, a adoração daquele povo. O povo que saiu do Egito, ele era circuncidado na carne, como eu falei, mas ele não tinha os lábios, né, e os corações circuncidados, né? Um povo muito complicado, né, que nós vemos. Tem as referências para vocês. E aí, novamente, é um ponto que essa lição ela vem tocando muito, né, pessoal? E um alerta também para nós, né? Ser obediente em tudo, não apenas na aparência, mas no interior, né? Novamente, essa lição vem tratando esses pontos, né? Principalmente, gente, no mundo que nós estamos vivendo, o mundo de redes sociais, nós precisamos ter muito esse cuidado para não sermos levados pela vida de aparência, né? Na outra lição que eu falei, também tocaram em algo do tipo, e agora, novamente, o comentarista ele toca nisso no livro de apoio, e eu achei interessante a gente compartilhar, a gente enfatizar isso, para nós termos cada vez mais ciência disso, né? Paulo ele diz, né, que a circuncisão ela era um sinal de Deus, o selo da justiça que provém o quê? Provém da fé, tá? Porque não era autorizada em face da realização de algum ato de justiça própria do homem, que sugerisse a sua autojustificação pelas obras da lei. Pessoal, vou ter que adiantar um pouquinho, porque o tempo está correndo, tá? Uma marca que era um requisito para ser guerreiro, né? A circuncisão ela era como requisito, primeiro, para comer a Páscoa, né? Para celebrar a Páscoa. Desculpa, para celebrar a Páscoa, só podia celebrar a Páscoa quem te fosse circuncidado. E aí a gente pode fazer um link rapidinho? Pode. A mesma coisa Santa Ceia. Só pode tomar a Santa Ceia quem é o quê? Quem é batizado, sabe? Então vocês percebem como faz muito sentido
essas pontes tipográficas que Paulo fez e essa questão que Jesus apresentou, né, esse novo significado e que é bem maior, né? Então, outra questão é que para ser guerreiro era preciso ser circuncidado, né? Se submeter ao ritual para lutar as guerras do Senhor, né? E trazia aí a garantia da aliança com o Senhor. Gente, é importante dizer como Deus queria mostrar que as pessoas dependessem dele, né? Porque eles estavam ali em Gilgal, né? Era, gente, 3 quilômetros de Jericó, sabe? Então, assim, era do lado. 3 quilômetros naquela época. Um lugar que as pessoas estavam constantemente, né? Passando e tal, mas o povo de Israel, ele ficou lá e foi lá o lugar que Deus disse que eles iam ser circuncidados. Eles ficaram muito debilitados, vocês podem observar essa referência aí de Gênesis, né? Que vai trazer quando aquele pessoal tem que se circuncidar, como eles ficam debilitados. O povo de Israel, os homens, eles ficaram muito debilitados, eram mais ou menos 3 dias para que eles pudessem se recuperar, mas Deus queria também que eles ficassem lá. É interessante que enquanto eles ficaram lá, Deus, lembra o que diz no versículo 1? Lembra que o pessoal estava tudo com medo? Então, por isso que eles ficaram tão perto. Deus estava cuidando de tudo, né? E quando Deus ele está no controle, né? Não tem o que temer, né? Independente de quanto nós estejamos fracos, o quanto nós estejamos debilitados, né? Ele está no controle de tudo, né? E para nós nos chegarmos a Deus, nós precisamos primeiro nos humilharmos, né? E claro, Deus não quer ninguém que seja forte. Entendo a referência. Pessoal, é interessante nas nossas pelejas, né? A única segurança que trazemos conosco é justamente, obviamente, a obediência ao Senhor. Sem isso, nem vá, né? Sem isso, nós não podemos fazer nada se nós não estivermos obedientes ao Senhor. E foi isso que Deus queria ensinar aquele povo, que eles precisavam ser obedientes a Ele. Porque se eles não estavam circuncidados, eles não tinham aliança com Deus, a aliança com Deus estava suspensa, né? E aí não fazia sentido para eles. A estratégia e perícias humanas, sem a aprovação do Senhor, para nada se virá, obviamente, né? Nós vemos aí na sociedade, né, diversos homens, os homens vendo agora, né, que não adianta o conhecimento nem nada se não tiver o Senhor, né? O salmista ele tem um salmo que eu acho muito interessante, né, que é o Salmo 125, 127, na verdade, né, que se Deus ele não guarda a cidade, né, em vão vai vigiar os que guardam, né? Se Deus ele não estiver, não adianta de nada, né? Então, as estratégias humanas não adiantavam. Josué, como nós já falamos, era um grande general, ele era um homem de guerra, estrategista, mas ele tinha sabedoria que vinha de Deus. Ele submeteu a Deus, né? E aquele povo também. Justamente porque eles reconheceram que sem o Senhor eles não poderiam vencer as guerras que eles enfrentariam ali nos próximos 6 anos, tá? E aí, se o seu coração não foi circuncidado, a guerra já está perdida, pois a guerra é contra Deus, né? A partir do momento, né, que nós não nos submetemos a Deus, né, nós não temos como guerrear, porque justamente nós estamos lutando contra o próprio Deus, né? Pessoal, tem uma história no Gênesis, no Êxodo, na verdade eu esqueci de botar referência aqui, mas que o povo de Israel decide ir sem autorização de Deus, né? E que coisa desastrosa, eles tentam conquistar Canaã sem autorização de Deus, mas é desastroso o que acontece, sabe? Eles perdem a batalha, são humilhados justamente porque eles não ouviram a voz de Deus, não obedeceram a voz de Deus. E com Deus não se brinca, né? Então, se o seu coração não foi circuncidado, né, a guerra ela está perdida, porque você está guerreando contra Deus, né? Pessoal, segundo ponto, um lugar chamado Gilgal, né? Nós vemos aí que era o lugar de aliança, né? Gilgal foi um local de renovação com a aliança de Deus, né? Nós vimos tanto com relação à circuncisão quanto à celebração da Páscoa. E aí eles ficaram retidos ali, 3 dias até que sarassem. Em Gilgal, os israelitas eles foram restaurados, pois o opróbrio, né, do Egito ele foi ali retirado, né? Justamente após o momento que eles renovam a aliança com Deus, né? O local também é preciso a gente entender que ele foi por muito tempo referência para o povo hebreu. Vocês podem observar aí, foi um dos 3 lugares que Samuel julgava Israel. É um local também de sacrifícios, foi onde Saul ele foi proclamado rei. Tem um talvez aqui que o centro, né, daquela escola de profetas que nós vimos ali no tempo de Elias e Eliseu, ele era também aí em Gilgal, tá? Mas aqui talvez, alguns dizem que sim, outros dizem que não, enfim.
Mas aí, coloquei aqui o talvez. O lugar de exaltação, né? Deus, ele retirou esse opróbrio do Egito, né, sobre os israelitas, e aí nós precisamos entender agora uma coisa, né? Eles são reconhecidos agora como filhos de Deus, livres, né? E tendo o selo realmente da aliança novamente agora em sua carne, né? Que antes aquele povo tinha não tinha, né, por causa da desobediência dos seus pais. A vergonha dos egípcios ela foi retirada, né? Isso aí é importante porque eles saíram do Egito, né? E aí Deus fez coisas grandiosas para eles saírem do Egito. E aí já pensou se no meio do caminho realmente eles não chegassem lá, qual seria a humilhação? Né? Muitos já diziam, Moisés, quando o povo estava murmurando, muitos já diziam, o povo de Deus dizia, você nos tirou do Egito para que nós viéssemos morrer aqui e tal. Mas nós vemos que, e também se o povo aos arredores falasse isso, né? Mas Deus estava cuidando de tudo. Né? Toda a vergonha e humilhação de ter a aliança abraâmica suspensa foi resolvida ali. Porque, sem dúvidas, pessoal, a pior coisa é isso. Né? A aliança que Deus tinha feito com eles, ela foi suspensa. Né? Deus disse, olha, não vão mais circuncidar, vocês são um povo rebelde. E aí, automaticamente, como não se pode circuncidar, também não pode celebrar a Páscoa. Que era, sem dúvidas, para o povo judeu, a festa mais importante para eles. E agora nós, olhando para frente, né, para os cristãos, né, nós entrarem no descanso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né, nós deve ser removido todo resquício da influência do mundo, né? O que Deus classifica como opróbio. E isso se dá quando acontece a verdadeira conversão. Novamente, pessoal, a verdadeira conversão é algo muito importante, né? O Dr. Martin Lloyd Jones ele vai alertar muito sobre isso, sobre as falsas conversões, né? Pessoas que estão na igreja, que aceitam a Cristo, mas nasceram na igreja, né? Mas ainda não foram convertidas, não tiveram seus corações transformados. E aí eu quero que você fique até o final, porque no final eu vou fazer um pequeno testezinho com vocês, tá? E eu peço que vocês respondam com sinceridade no coração. Mas aí, observe a referência, 2 Coríntios 5:17. Nós vemos agora um lugar de prosperidade, né? Poxa, 40 anos o povo passou ali sofrendo no deserto. E aí, gente, já está dizendo deserto, né? Nós acompanhamos tudo que de ruim aconteceu com o povo lá de Deus no deserto, e os milagres eles eram constantes. Deus fazia coisas sempre grandiosas, né? Mas aí, ao chegar na Terra Prometida, né, os milagres, eles, obviamente, eles reduziram, né? Visto que o quê? Chegaram na terra que mana leite e mel, né? Chegaram na terra que Deus tinha prometido. Agora, não fazia mais sentido, por exemplo, Deus estar continuando fornecendo o maná. Né? Por quê? Porque agora eles tinham terra boa, tinham água rica. Né? Em diversos momentos, Israel, por exemplo, em Meribá, eles não tinham água. Né? Eles começam a sentir essa sede, e aí é quando Moisés bate lá na rocha, por exemplo, para que saísse água. Mas, enfim, agora eles não teriam mais que se preocupar. Eles também não seriam mais aquele povo, né, nômade, que iam de acampamento em acampamento e tal, naquele círculo, né? E aí nós temos agora o chamado ao trabalho. E isso aqui é muito importante, né? Porque Deus deu a terra frutífera, mas quem tinha que trabalhar? Quem tinha que arar a terra? Quem tinha que cuidar da terra? Era o homem, né? E agora, por isso que Deus diz, olha, maná cessou, pessoal, não tem mais maná, agora vocês vão trabalhar, né? E aí a própria Bíblia vai dizer que eles comeram ali da terra, do alimento da terra, né? E aí, pessoal, uma coisa interessante que é impossível nós lermos falando sobre a chegada da terra na terra prometida, local de prosperidade, né? Se nós não olharmos para frente, olharmos para a nova terra prometida, né? Para a nova Canaã, a Canaã celestial, né? E aí, quando nós observamos isso, Gilgal é o local onde eles estavam prestes a conquistar todos os reinos ali daquela região, né? Mas aí ele já sentia um gostinho de toda a terra prometida, né? Tudo que estava esperando para ele. Deus dá essa pequena amostra nesses versículos. E aí nós vemos que nós também estamos esperando essa Canaã celestial, né? No caso, nós a Canaã celestial. Né? E aí, hoje, né, nós já experimentamos, pela graça de Deus, né, algumas coisas nós já experimentamos um pouco de amor, um pouco de paz, um pouco de santidade e tantas outras coisas que nós pouco de comunhão com Cristo, né? Mas nós ainda não vemos por completo, nós ainda não sabemos em sua por completo. Eu ia dizer outra palavra, mas eu me sumi a palavra.
por completo. Nós ainda não temos isso. Mas aí nós já sentimos esse gostinho para nós sabermos o que nos espera, o que Cristo tem preparado para nós nas mansões celestiais, certo? Isso aí é fundamental porque nos encoraja a, como igreja de Cristo, nós nos unirmos cada vez mais, nós estarmos mais próximos de Deus e nós almejarmos o céu, nós almejarmos essa Canaã celestial. Quando nós vemos essas coisas aqui na Terra, nós não temos prazer em continuar aqui na Terra ou qualquer pretensão de passar o resto de nossa eternidade nessa Terra, nesse mundo caído, nesse mundo corrompido, né? Mas nós esperamos por a nova Jerusalém, né, onde nós estaremos, ali teremos tudo isso aqui por completo. Amém? Nossa, que maravilha, né, pessoal? Essa é a nossa esperança. A celebração da Páscoa. Eu já falei um pouquinho sobre a definição da Páscoa, né, logo no início. É interessante vocês darem uma olhada nessa parte que eu falei, para vocês verem como era realizado o ritual da Páscoa, né, mas nós vemos que Deus, ele continua... sempre ele se relaciona, né, de diversas... em diversos momentos, ele se relaciona com seus filhos mediante festas, né? Sejam elas estabelecidas por Deus ou criadas pelas tradições. Né? Nós vemos ali que o calendário judaico ele era cheio de festas, né? Festa dos tabernáculos, a festa das tendas, né? A festa de Pentecostes. Então, assim, haviam muitas festas para o povo judeu. Né? Mas e Jesus também era uma pessoa que participava muito de festa. Nós vemos que o primeiro milagre de Jesus, lá em João capítulo 2, foi justamente numa festa, né? Nas bodas de Caná, numa festa de casamento, lá em Caná da Galileia. Né? Mas nós vemos essa questão de Jesus por mediante as festas. Foi estabelecida também por Deus sob a orientação de Moisés. O que foi estabelecido? Eu esqueci de dizer, a Páscoa. Né? Ela foi estabelecida por Deus sob... Deus orientou a Moisés como ele deveria proceder. E aí vocês podem ler em Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 20, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a questão da Páscoa. É interessante até vocês voltarem um pouquinho antes para vocês entenderem um pouco mais. Então, comecem até do início de Êxodo e vão lendo devagarzinho até chegar na Páscoa. Espero que vocês já estejam em Josué também. Então, nós vemos aqui, já falei, né, a primeira Páscoa celebrada no Egito. E a segunda Páscoa ela foi celebrada ao pé do Sinai, né? Só depois de 39 anos é que ela é celebrada novamente aí em Gilgal. E nós temos a suspensão da Páscoa. Também já falei isso aqui, pessoal, por causa da rebelião dos filhos de Israel, né? Que eles voltaram seu coração para o Egito, né? Eles não quiseram saber de Deus, mas aí eles eram circuncidados, mas aí o coração estava longe de Deus, e aí eles acabam se voltando seus corações para o Egito. Interessante agora, novamente, eles se voltaram o quê? Os seus corações, né? É importante nós estarmos atentos a isso, onde o nosso coração está, né? Nós vamos agora para o segundo tópico, né? A Páscoa memorial judaico perpétuo, né? Nós vemos que depois da circuncisão em massa, Deus autoriza a celebração da Páscoa, né? Que legal por isso, né? Depois que ali os mais de 300 mil homens são circuncidados, Deus ele faz essa autorização, diz, olha, agora vocês podem celebrar a Páscoa, porque agora vocês estão aptos, né? Vocês agora se submeteram a mim, né? E vocês podem celebrar, vocês podem se alegrar. Não há informação, né, de que os crentes, como eu falei, da igreja primitiva, eles tenham celebrado a Páscoa, né? Como eu falei, justamente por causa disso que eu vou ler agora. Jesus ele reinterpretou-a, né, a Páscoa, né, em consonância com suas próprias experiências, fazendo-a adquirir maior significado na sua própria pessoa, né, retendo com isso todo o simbolismo ao estabelecer a ordenança para a Santa Ceia. Por isso, pessoal, que nós não celebramos realmente a Páscoa, né, porque a Páscoa é uma festa judaica, mas nós, como corpo de Cristo, mensalmente estamos nos reunindo com o corpo de Cristo para celebrar justamente a Santa Ceia do Senhor. Tá? Então, a perpetuidade do memorial judaico ele tem arrimo, né, nas suas raízes históricas. Né? O que quer dizer isso? Que o povo judeu ele vai sempre se lembrar da Páscoa, ele vai sempre se lembrar do que Deus fez, da libertação de Deus do povo do Egito e tudo isso. O povo judeu sempre vai se lembrar. E aí nós fazemos espiritualmente, né, a mesma viagem introspectiva, só que aí na ceia do Senhor, né, olhando para o nosso passado, presente e futuro em quem? Em Cristo. Tá? É importante destacar isso. Vamos aqui, próximo passo. Opa! Tá. A Páscoa, um símbolo poderoso,
né? Nós vemos aí que a Páscoa ela apontava justamente para isso, para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício, obviamente, expiatório de Cristo. Né? Por isso, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Nós vemos aí quando João Batista faz aquela declaração maravilhosa lá em João capítulo 1. E Paulo também ele vai citar também esse Cordeiro Pascual. Né? E aí, Pascal, nós vamos também ver que é um simbolismo ainda mais poderoso. Né? Por quê? Que representava a morte de Jesus Cristo, a morte do Filho unigênito de Deus. Pessoal, já para concluir aqui, eu peguei essa partezinha que o autor fala também, essa primeira também é dele, mas eu não sei porque eu só coloquei aspas aqui. Enfim, nós vemos que não se tratava de mera celebração cívico-religiosa, né? Mas de um culto ao Deus verdadeiro, ao Criador do universo, ao qual, fazendo semelhante aos homens, entregaria voluntariamente a sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Amém? Pessoal, que lição maravilhosa, né? Nós temos algumas conclusões, e aí, né, que primeiro é que nós somos povo de Deus, né? Nós somos povo de Deus, aceito por eles, nós temos uma aliança com Deus, e comunhão com o Senhor através do seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, né? E agora nós podemos comer já frutos, né? Que nos lembram, que nos remetem a essa Canaã celestial. E nós podemos manter essa esperança e esse desejo, esse anseio por querermos estar cada dia mais próximos a Deus, almejando sempre essa Canaã celestial, né? Caminhando eu vou para Canaã, como diria o hino antigo, né? Mas aí, pessoal, como eu falei, algumas perguntas são precisas ser feitas antes de terminarmos essa lição. Né? É importante nós destacarmos, e eu peço desculpa pela falta de alinhamento aqui, que eu percebi agora que eu não alinhei bem, mas é preciso nós destacarmos. Né? E uma coisa que Deus ele vem tratando durante todo esse tempo, essa lição, se nós realmente somos de fato convertidos. Né? O povo de Israel se mostrou que era convertido apenas exteriormente. Mas Deus vem nos chamar justamente para esse compromisso, né? De termos uma conversão verdadeira, de sermos servos dele, não somente exteriormente, mas também que o nosso interior reflita Cristo. Né? E aí nós temos algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas para fazer a vocês. Eu peço que vocês pausem o vídeo e reflitam em cada pergunta dessa, tá? Respondam para si e reflitam. Primeira pergunta. Você consegue mentir, caluniar e eu fazer outras coisas semelhantes e nunca conversa com Deus sobre isso? A sua consciência ela não lhe acusa quando você faz essas coisas? O primeiro ponto, né? Caso não seja acusado, caso você não converse com Deus sobre isso, tá? Isso é sinal de um coração não circuncidado, tá? Outra coisa, pessoal, dê um pause aí, reflita. Segundo ponto, você consegue vencer os hábitos pecaminosos ou se alimenta deles? Né? Como é que você lida com esses hábitos? Com a ira, com a mágoa, com a raiva? Né? Tem pessoas que sentem prazer em terem esses sentimentos. Como é que você lida? Como é que você trata esses hábitos pecaminosos? Hein? Isso também vai dizer muito se o seu coração se ele é circuncidado ou não. O terceiro ponto, o que lhe dá mais prazer no seu dia? Né? Nós temos uma vida corrida, fazendo diversas coisas, diversas ações, mas aí o que é que lhe dá mais prazer? O que é que você, nossa, tá chegando a hora, é a hora do meu devocional, é a hora do meu momento com Deus, ou então você não sente esse prazer, não sente essa vontade de estar aos pés de Cristo. Né? Você pensa, eu quero estar com a minha namorada, eu quero estar com os meus amigos, eu quero estar com as pessoas que eu amo, com a minha família, mas por estar com Deus, você não sente esse prazer. Né? O que você espera mais chegar ansiosamente é Deus, ele está nessa sua lista, né? Reflita, pense sobre isso. Você tem vontade de orar, ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia durante a semana. Né? Ela fala ao seu coração. E aí é importante você responder essas perguntas. Né? Como é que está a sua vida devocional? Né? Quando nós temos essa vida devocional, reflete, claro, que
nós formos circuncidados, porque nós temos prazer em estar na presença do Senhor. Ela fala o seu coração, você tem sentido a Bíblia, a oração falar contigo, Deus tem falado contigo. Como você se sente, né, quando não consegue? Quando você não consegue ter tempo para ler a Bíblia, quando você não consegue parar para orar no seu dia, como é que você se sente? Não faz diferença? Ou você fica, poxa, poderia ser um tempo gasto em oração, eu poderia ter orado hoje. Como é que você sente? Como é que está o teu coração? Ao responder essas perguntas, elas vão revelar quem, de fato, nós somos no interior. Se nós somos realmente circuncidados em Cristo, nosso coração ele realmente foi circuncidado, ou se não, se nós estamos somente como aquele sepulcro caiado. Mas que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar? Finalizar orando? Eu fiz até um slide para oração hoje. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em tua presença, Senhor. Te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua bondade. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco através dessa lição tão maravilhosa, Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando, que Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem entregado a tua vida por nós, Senhor. O Senhor tem nos aceitado como filho. O Senhor tem uma aliança conosco através do sacrifício do teu filho Jesus, Pai. Te agradecemos maravilhosamente por isso, Senhor. Te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade, Senhor. Te agradecemos porque nós somos teu povo, Senhor. Te agradecemos também porque a nossa esperança ela não se resume a este mundo. Nós sabemos que em breve nós estaremos junto contigo, Senhor, na Canaã celestial, Senhor, desfrutando completamente da tua presença, da tua comunhão, do teu amor, enfim, estando lado a lado contigo, Senhor, perto de ti, Senhor. É isso que nós almejamos, é isso que nós queremos, ó Pai. Pai, se alguém nessas perguntas se identificou que não estava com o coração circuncidado, ó Pai, que esta pessoa, que este jovem, que esta jovem venha a reatar os caminhos contigo, venha se realinhar contigo, ó Pai. Que ela venha realmente se submeter diante de ti, que ela venha reconhecer que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, que o Senhor deve ser Senhor e Salvador da vida dela, ó Pai. Que o Senhor possa ajudá-la a caminhar essa caminhada cristã, Senhor. Te apresentamos as nossas autoridades, a autoridade do nosso país e também a do mundo, Senhor, os missionários que estão passando por essas dificuldades, como também, Senhor, o nosso povo, um povo que já tanto sofre, Senhor, que está sofrendo mais ainda com essa pandemia. Mas nós confiamos em Ti, nós dependemos em Ti, Senhor, e sabemos que nada escapa do controle das Tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo e continua abençoando a cada aluno que venha se dedicar cada vez mais ao estudo da Tua Palavra, ao estudo também da lição, para que assim o Teu nome seja glorificado, ó Deus, e a Tua igreja venha ser cada dia mais edificada. Amém? Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, é só falar, tá certo? E fiquem na paz do Senhor. Tenham aí também uma excelente semana e façam tudo, claro, para a glória de Deus. Um abraço e fiquem na paz do Senhor. Amém.